Olá pessoal, eu sou Jonathan Santana e estou passando para render graças a Deus e parabenizar a você que se empenhou em defesa da vida para lutar contra a ADI 5581 que estava tramitando no STF. Por 6 votos a 0, vencemos essa pequena batalha, mas ainda não podemos considerar que ganhamos a guerra. A ADI 5581 foi vencida meramente por uma questão processual. É isso que precisa ficar claro. O mérito não foi julgado. Os ministros que votaram contra essa ADI não o fizeram porque são pró-vida, nem porque defendem a vida, em alguma instância, de alguma maneira. Então, é tempo de trabalhar. Há outros julgamentos marcados muito mais graves do que essa ADI. Por exemplo, a ADPF 442, que pretende descriminalizar o aborto em todos os casos. Nós precisamos estar bem atentos. E, como prova de que o STF não descansará, nós temos alguns precedentes que foram já abertos nessa direção. A título de exemplo, nós podemos citar, em 2016, o habeas corpus liberado pelo ministro Barroso. Eu tinha dito qual a expressão que eu tinha usado? Sua Excrescência, o ministro Barroso, que tem já no seu nome um meme pronto, nesse habeas corpus 124.316, de 24 de novembro de 2016, liberou 5 médicos criminosos da prisão, médicos esses que prometeram defender a vida em todos os casos e simplesmente trabalhavam numa clínica abortista. A sua, entre aspas, cliente, que foi abortar o seu filho, veio a óbito e depois teve o seu cadáver ocultado por esses bandidos travestidos de médico. E o que nós tivemos no STF, não somente a liberação desses médicos criminosos, vagabundos, mas também o ministro Barroso fazendo uma coisa vergonhosa, entrando no mérito da questão sem necessidade e de maneira inconstitucional, dizendo no seu voto que crianças com até 3 meses não seria vida e por isso não seria crime. Então, o que precisa ficar claro? Nós temos a DPF 442, nós temos outras medidas que demonstram que o STF é uma casa de impunidade, uma casa que deveria resguardar a Constituição, na verdade, rasga o tempo todo. Então nós precisamos continuar trabalhando, lutando para que o Brasil seja um país de fato pró-vida e para que o aborto seja aqui tratado como o que de fato é, um crime de assassinato e talvez o mais cruel, onde uma criança indefesa é assassinada por aquela que precisaria defender e salvaguardar a sua vida, que é a própria mãe, com o auxílio de outros criminosos. Então, que fique claro, nós precisamos trabalhar em prol das medidas que estão sendo tomadas no Congresso brasileiro, que é a casa de debate de temas polêmicos, para que lá se delibere sobre essas questões. Nessa luta, nós precisamos trabalhar e muito para que o Brasil seja declaradamente um país pró-vida em todos os casos. E hoje nós temos trabalhando na Câmara dos Deputados de maneira brilhante a deputada Cristo Nieto, que é também uma amiga querida e que tem se mostrado muito ousada, incansável na defesa da vida absolutamente em todos os casos, da concepção até a morte natural. E ela tem 2 projetos muito importantes. Um deles é o 4754 de 2016, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do qual a Cris é a relatora. O que pretende esse projeto? Tipificar como crime de responsabilidade os ministros do STF que usurparem a competência, seja do Legislativo, seja do Executivo. Porque temas polêmicos, historicamente, sempre foram pautados no Congresso Nacional. E nós precisamos entender que é lá que estão os representantes reais do povo, eleitos democraticamente pelo povo, não no STF. Então eles não têm direito de arrogar para si esta prerrogativa.
Que isso fique claro. Então, nós precisamos dar todo o apoio a Cris nesse e também num outro projeto, que é o 2893 de 2019, o PL de autoria dela e do deputado Felipe Barros, que visa revogar o artigo 128 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, do nosso Código Penal, do Código Penal brasileiro, que abre a brecha para o aborto nos casos de estupro, né? Que, na verdade, não imputa a pena pelo crime à mãe que aborta em casos de estupro. Então, se nós somos pró-vida de fato, nós precisamos ser contra o aborto em absolutamente todos os casos, porque uma brecha somente foi necessária para que o aborto se alargasse e avançasse no Brasil e no mundo. Então, isso só vai mudar quando nós levantarmos a nossa voz contra essa ditadura da cultura da morte. É tempo de rezar, de estudar, de trabalhar, de formar mais e mais pessoas em defesa da vida e de pedir a Deus a graça. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, o maior destruidor da paz e do amor é o aborto. A defesa da vida é a última reserva moral. Vida sim, aborto nunca. Que Deus abençoe você e vamos juntos trabalhar pela vida no nosso país. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Um abraço e até a próxima!